imaginou como uma simples ideia pode transformar a vida de milhões de pessoas? Como a coragem, a criatividade e a determinação podem levar alguém do anonimato ao sucesso extraordinário? Nesse vídeo, você vai entender o porquê de várias curiosidades da Barbie. Como, por exemplo, qual o verdadeiro nome da boneca? Quem é o Ken, afinal? Ou ainda, por que a Barbie usa tanto a cor rosa? Essa é a história de uma menina que nasceu pobre, que precisou enfrentar preconceitos, traumas emocionais e muitas dificuldades financeiras. E como ela usou todos esses obstáculos a seu favor, criando a boneca mais famosa do mundo. Bem-vindo ao canal Trilha para o Sucesso, onde histórias de superação se tornam inspiração para o seu sucesso pessoal e profissional. Dificilmente você encontrará alguém que não reconheça uma boneca Barbie logo que veja uma. Agora, você sabe quem foi a responsável pela criação dessa, que é a boneca mais vendida do mundo? Popularmente chamada de a mãe da Barbie, Ruth Mosco Handler é a pessoa por trás desse brinquedo que ultrapassa gerações. A história que originou a boneca mais famosa do mundo começa muitos anos antes de sua invenção. Ruth Mosco Handler, a penúltima de 10 irmãos, nasceu em 1916 em Denver, Colorado, filha de pais poloneses. Aos 6 meses de idade, Ruth foi enviada para morar com sua irmã mais velha e seu marido, pois sua mãe precisou se dedicar completamente a cuidar do seu irmão mais novo, que ficou gravemente doente. O tempo passou e Ruth acabou morando com eles até a adolescência, o que lhe causou um terrível sentimento de abandono, fazendo-a sentir que precisava ser útil para ser amada. Foi na quitanda de sua irmã Sarah que ela desenvolveu seu entusiasmo pelos negócios. Certa vez, ela disse numa entrevista: "Eu não sei o que estava me impulsionando, mas eu precisava provar a mim mesma desde o dia que eu nasci." Ruth cresceu em uma família em que a ideia de mulheres trabalhando fora de casa não era incomum. Na Polônia, onde o antissemitismo alimentou condições de pobreza, todos necessitavam trabalhar para compor a renda da casa. Ela atribuiu o espírito empreendedor de sua família, em parte, a tais circunstâncias. Apesar de sua paixão pelo empreendedorismo, Ruth também vivenciou desafios pessoais durante esse período. Ela teve que enfrentar a pressão da sociedade por trabalhar como vendedora na loja de sua irmã, em uma época em que a maioria das mulheres tinham apenas 5 empregos aceitáveis. Ou elas eram enfermeiras, professoras, secretárias, funcionárias ou esposas e mãe. Mesmo sentindo-se angustiada com as injustas críticas que recebia, Ruth não se deixou limitar por essas barreiras. Ela acreditava profundamente que poderia conquistar qualquer coisa que desejasse. Em 1932, aos 16 anos de idade, ela se apaixonou por um garoto chamado Easy Olliott Handler, que viria a se tornar seu parceiro de vida e de negócios. Elliot era o típico artista introvertido, enquanto Ruth era determinada e perspicaz para os negócios. 6 anos mais tarde, os dois se casaram e se mudaram de Denver para Los Angeles, em busca do sonho americano. Já na Califórnia, seu marido desenvolveu o hobby de fazer alguns móveis e utensílios domésticos para sua casa, a partir de 2 novos componentes plásticos. Enxergando ali uma oportunidade, Ruth sugeriu que ele transformasse a fabricação de móveis e utensílios, que era apenas um passatempo, em algo profissional. O casal, então, formou uma parceria que foi um sucesso, na qual ele criava as peças e ela vendia os produtos. O negócio de garagem cresceu mais rápido do que eles imaginavam. E quando tudo parecia ir de vento em popa, o casal foi surpreendido com uma notícia nada animadora. Os Estados Unidos estavam vivendo o período da Segunda Guerra Mundial, e o então presidente Roosevelt anunciou que o comércio de plástico seria restrito para uso militar. Os Handlers haviam criado uma linha de porta-retratos de plástico e estavam no meio do processo de fabricação para atender a um grande contrato.
Desesperados com a notícia sobre a restrição do uso de plástico, eles se viram pressionados, sem saber ao certo o que fazer. Foi então que Ruth teve uma ideia ousada, que poderia salvá-los ou arruiná-los de vez. Com um autêntico espírito empreendedor, ela sugeriu que eles substituíssem os materiais em plástico por uma madeira de baixa qualidade. Como Elliot não encontrou outra alternativa, topou embarcar na ideia maluca de sua esposa. O que eles não imaginavam é que as estruturas de madeira seriam um sucesso. Os compradores gostaram tanto dos porta-retratos com o novo material que acabaram comprando o dobro do que havia sido negociado no pedido inicial. Então, após o sucesso de vendas, numa noite de janeiro de 1945, os Handlers convidaram seu amigo Harold Madison, que eles tinham contratado como um especialista em produção, para comemorar e formar uma sociedade. Ali nascia a Mattel. O nome da empresa surgiu da combinação das iniciais do nome de Madison, Matt, mais L, de Elliot. Após o sucesso dos porta-retratos, eles seguiram em busca de um novo projeto. Ruth sempre soube que poderia ir além desses objetos e utensílios domésticos. Antes da invenção da Barbie, a vida de Ruth era como uma montanha-russa de emoções, repleta de altos e baixos. Num dia dos anos 50, enquanto sua filha brincava com bonecas improvisadas, recortadas cuidadosamente de revistas, Ruth fez uma descoberta extraordinária. Enquanto todas as outras pessoas viam apenas pedaços de papel, ela enxergou algo além. Ela percebeu que sua filha precisava usar a imaginação para criar histórias de fantasia com aqueles recortes de revista. E isso tinha um porquê. Acontece que as bonecas da época somente retratavam bebês, limitando os papéis que as crianças podiam desempenhar na brincadeira. Elas apenas podiam brincar de ser mães ou donas de casa. E no fundo, as crianças não se contentavam em brincar de faz de contas apenas com essas duas possibilidades. Afinal, a imaginação das crianças não tem limite. Ruth notou que sua filha e as amiguinhas gostavam de brincar de explorar diferentes papéis e profissões, projetando sua futura vida adulta. Movida por essa percepção, Ruth teve uma ideia revolucionária: criar uma personagem em forma de brinquedo, com aparência de adulta, capaz de ajudar a construir as fantasias infantis. Assim nasceu a semente de uma ideia que transformaria o mundo dos brinquedos. Mas essa ideia não foi imediatamente explorada, pois Ruth não sabia bem como tirá-la de sua cabeça e colocá-la em prática. O tempo passou e em 1955, numa nova jogada arriscada, Ruth, que ocupava o cargo de vice-presidente executiva da Mattel, fez uma aposta alta. Ela investiu $500 mil, o que era o equivalente a praticamente todo o capital da empresa na época, e comprou um ano de anúncios de publicidade em um programa de televisão que estava prestes a estrear, o The Mickey Mouse Club. Enxergando uma oportunidade que ninguém mais via, ela se tornou pioneira em uma nova maneira de comercializar produtos diretamente para as crianças. A nova série do Mickey tornou-se um sucesso e o investimento de $500 mil valeu a pena. Por meio de anúncios de propaganda durante o programa, a Mattel alcançou um bom crescimento. Em 1956, os Handlers tiraram férias e levaram seus 2 filhos adolescentes, Barbara e Kenneth, em uma viagem à Europa. Durante um passeio, Ruth e sua filha Bárbara ficaram paralisadas por uma vitrine com uma boneca vestida com roupas de esqui. Tratava-se de uma boneca alemã chamada Build Lily, uma boneca com feições de uma mulher jovem e atraente, voltada para o público adulto. Essa boneca era muito diferente das bonecas em forma de bebê, que a maioria das garotinhas americanas possuíam. Ela se parecia muito com a ideia que Ruth havia imaginado alguns anos antes. Uma boneca infantil, com o corpo de uma mulher adulta
e várias roupas. Com a ideia fervilhando em sua mente, Ruth voltou para casa determinada a transformá-la em realidade. Ela começou a trabalhar no desenvolvimento de um modelo tridimensional da boneca e contratou um talentoso designer chamado Jack Ryan para ajudar nessa tarefa. Inspirados pela boneca com feições de mulher adulta que Ruth tinha visto durante suas férias, Ryan adaptou a ideia para criar uma versão infantil. Assim, nasceu o embrião da boneca, chamada Barbie. Aqui vem duas curiosidades. Você sabia que o nome da Barbie é apenas o apelido da boneca? Pois é, seu verdadeiro nome é Barbara Millicent Roberts, ou seja, o mesmo nome da filha de Ruth. A segunda curiosidade é que a escolha desse nome pessoal não foi por acaso. Ele tem um significado especial e secreto para a criação da boneca mais icônica do mundo, que vamos revelar mais à frente. Continuando a história. Empolgada com a materialização de sua ideia, Ruth foi apresentar o protótipo da boneca para os executivos da Mattel. Ruth esperava apoio e animação, mas só encontrou resistência e ceticismo dentro de sua empresa. Os executivos interpretaram a ideia de Ruth como uma maluquice. Diziam que a Barbie era um capricho impossível, que o produto não seria rentável e que as mães americanas não comprariam uma boneca sexualizada para as filhas. Na visão deles, Ruth estava pirada, pois as crianças só queriam bonecas como as que já existiam, bonecas que representassem bebês ou crianças pequenas. Mas Ruth tinha uma intuição dentro dela que dizia que a Barbie poderia ser muito mais do que isso. Determinada a provar o valor da Barbie, Ruth convenceu seu marido, Elliot, a investir na produção das bonecas. 3 anos depois, em 9 de março de 1959, a Barbie foi lançada na Feira de Brinquedos de Nova York. Mas, como nada na vida de Ruth foi fácil, o sucesso da Barbie após seu lançamento também não foi imediato. Muitos varejistas não acreditavam que a boneca loira e esbelta fosse atrair a atenção das crianças. O que eles não sabiam era que Ruth tinha um plano. Utilizando uma estratégia que já tinha dado certo no passado, quando decidiu comprar o direito de anunciar os produtos da Mattel na televisão, Ruth decidiu arriscar novamente e criou anúncios mostrando a Barbie em ação, interpretando diferentes papéis e estimulando a imaginação infantil. A aposta deu certo mais uma vez, e os comerciais foram um sucesso imediato. Com as crianças enxergando na Barbie uma possibilidade de ampliarem suas fantasias, a demanda pela boneca começou a crescer. No entanto, à medida que a popularidade da Barbie aumentava, crescia junto um desafio adicional para Ruth: a concorrência. Outras empresas lançaram suas próprias versões de bonecas adultas, tentando tirar uma casquinha do sucesso da Barbie. Mas a equipe da Mattel sempre se manteve um passo à frente, lançando constantemente novas roupas, acessórios e cenários para manter a Barbie atualizada e interessante para as crianças. Apesar do sucesso, a Barbie também enfrentou controvérsias. Críticos argumentaram que ela promovia um padrão de beleza artificial e que isso afetava negativamente a autoimagem das meninas. Suas medidas corporais eram quase impossíveis de serem alcançadas na vida real. Essas medidas poderiam influenciar as meninas a emagrecerem exageradamente, acarretando o risco de anorexia naquelas que tentassem imitar a boneca. Além disso, a Barbie também foi duramente criticada por sua falta de diversidade em termos de etnia, cor de cabelo e tipo de corpo. Isso levou a acusações de falta de representatividade e exclusão de grupos minoritários. Contudo, Ruth Handler e a Mattel estavam atentas a essas preocupações e se comprometeram a evoluir. O corpo da boneca passou por mudanças, sendo redesenhado,
e a Barbie passou a ter uma cintura mais larga. A empresa também demonstrou sua atenção com as críticas e deu um passo fundamental para a quebra de barreiras e estereótipos. Em 1961, ao lançar a primeira Barbie negra, Ruth ampliou a diversidade da linha de bonecas e promoveu inclusão e representatividade. Também em 1961, 2 anos após o lançamento da Barbie, a Mattel introduziu o boneco Ken ao universo dos brinquedos. O nome do boneco foi escolhido em homenagem ao filho de Ruth e Elliot, Kenneth Sean Carson. Mas nem tudo foram flores em 1961. Nesse mesmo ano, a Mattel enfrentou uma disputa legal com a Griner e Hauser, fabricante da Lily, por infringir uma patente relacionada à articulação do quadril da boneca. A disputa acabou sendo resolvida fora dos tribunais, e 3 anos depois, a Mattel adquiriu os direitos autorais e patentes da Lily, sua precursora. Ao longo dos anos, a Barbie assumiu diversos papéis. A Barbie já foi médica, professora, advogada, veterinária. Um fato curioso é que, em 1965, durante a corrida espacial da Guerra Fria, e 4 anos antes do primeiro pouso tripulado na Lua, a Barbie astronauta foi lançada. O objetivo era mostrar para as meninas que elas poderiam exercer carreiras científicas e espaciais se quisessem. A Barbie também concorreu à presidência antes de qualquer candidata feminina na vida real. Muitas pessoas já se perguntaram o porquê da Barbie ter tantas profissões. E a resposta é simples. Ao criar uma boneca que tinha um slogan que afirmava "A Barbie pode ser qualquer coisa que quiser", Ruth buscava inspirar as crianças a não ter limites em seus sonhos. No fundo, o que Ruth queria era dizer que ninguém deveria se sentir limitado a exercer apenas alguns papéis predefinidos pela sociedade, assim como tentaram fazer com ela quando era mais jovem. Inspirando as crianças a acreditarem em seus objetivos, a popularidade da Barbie explodiu, rompeu as fronteiras dos Estados Unidos e se tornou um ícone global. Uma outra pergunta que ronda o imaginário das pessoas é: por que a Barbie usa tanto rosa? A resposta é que essa cor se tornou um verdadeiro símbolo para a boneca mais famosa do mundo. A Barbie se apropriou do rosa como uma identificação visual poderosa. O uso consistente dessa cor, ao longo dos anos, tornou-se um elemento distintivo da marca. Além disso, o rosa está fortemente associado aos estereótipos de gênero feminino, como delicadeza, feminilidade e doçura. A verdade é que a Barbie é muito mais do que apenas uma cor. Ela é um ícone cultural, uma fonte de inspiração e uma porta para o mundo da imaginação. E por falar em rosa, a Barbie mais cara do mundo é conhecida como Barbie Pink Diamond. Ela foi criada em comemoração ao aniversário de 60 anos da Barbie em 2019. Essa edição limitada apresenta um vestido rosa deslumbrante, adornado com 160 diamantes rosas e brancos, além de incluir uma pulseira e um anel de diamante. O valor estimado da Barbie Diamante Rosa é de cerca de $302.500, tornando-a a Barbie mais cara já produzida. A Barbie se tornou uma sensação mundial, conquistando corações em todos os cantos do planeta. Mas o que fez dela um fenômeno tão grande? A resposta está na sua incrível capacidade de encantar e inspirar. A Barbie oferece infinitas possibilidades. Com suas roupas, acessórios e cenários, ela convida as crianças a soltarem a imaginação e a criarem suas próprias histórias. Além disso, a Barbie inspira sonhos.
Ao representar diferentes carreiras e papéis, ela mostra às crianças que podem ser o que quiserem, sem limites. A Barbie se tornou um ícone cultural, influenciando a moda, a música e muito mais. Ela desafia estereótipos, inspirando discussões sobre igualdade e empoderamento. A Barbie é um dos poucos brinquedos que continua relevante ao longo das gerações, fazendo fortuna para a Mattel, que vende não apenas versões da boneca, mas um número cada vez maior de roupas e acessórios. Para ter uma dimensão do tamanho do sucesso, há uma estimativa de que a cada segundo, 3 bonecas Barbie são vendidas em algum lugar do mundo. Atualmente, mais de 1 bilhão de Barbies foram vendidas em mais de 150 países. Como consequência inquestionável do sucesso da boneca, Ruth Handler se tornou uma mulher milionária. Ela e seu marido Elliot construíram um império na indústria de brinquedos, e a Mattel se tornou uma das maiores empresas do setor. A história de Ruth Handler e da Barbie é uma prova de que o empreendedorismo, a criatividade e a coragem de seguir em frente podem nos levar longe. No entanto, apesar de sua resiliência e autoconfiança, Ruth jamais poderia imaginar, no início de sua carreira, que alguns anos depois, ela seria a criadora da boneca mais vendida do mundo, a Barbie. Agora, vamos desvendar o motivo intrigante por trás da escolha do nome da Barbie. Aqui está a resposta para a pergunta que deixamos em aberto. Ao colocar o nome completo de sua filha Bárbara na boneca, Ruth tinha um propósito simbólico poderoso. Ela desejava superar as dificuldades e limitações que enfrentou em sua própria vida, como preconceitos, restrições profissionais, falta de dinheiro e traumas emocionais da infância. A criação de uma boneca capaz de ser tudo o que quisesse tinha um objetivo inspirador: mostrar às crianças que os seus sonhos não têm limites. O legado de Ruth continua vivo até hoje. A Barbie encanta crianças e adultos em todo o mundo, estimulando a imaginação e a criatividade das novas gerações. Toda a minha filosofia da Barbie era que, por meio da boneca, a garotinha poderia ser o que ela quisesse. Barbie sempre representou o fato de que uma mulher tem escolhas, escreveu Ruth Handler em uma autobiografia publicada nos anos 90. Ruth morreu em Los Angeles, na Califórnia, em 27 de abril de 2002, aos 85 anos. Embora tenha partido em 2002, seu legado permanece. Sua visão revolucionária abriu caminho para gerações de crianças sonharem e acreditarem em si mesmas. Assim, a história da Barbie e de sua criadora nos mostra que nunca devemos subestimar o poder de nossas ideias e a influência positiva que podemos ter no mundo. E lembre-se, você também pode ser tudo o que quiser. Acredite em si mesmo e persiga seus sonhos. A história da Barbie terminou, mas não sai ainda não. Se você quer entender se existe alguma coisa em comum entre as histórias de pessoas que eram pobres e ficaram milionárias após uma ideia de produto ou serviço bem-sucedida, aqui nós vamos desvendar os pensamentos, os hábitos e as atitudes que levaram essas pessoas a saírem da pobreza e a alcançarem o extremo sucesso, para assim modelarmos suas ações e caminharmos rumo ao topo. Se você também quer fazer parte do grupo que deseja chegar lá, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, para não perder os próximos vídeos repletos de histórias inspiradoras. Obrigada pela sua companhia e até breve!